Olá, um grande abraço, estamos de volta, tá na rede, você também está na rede. Nós começamos na segunda-feira da semana passada, já estamos na segunda semana. E para começar a mesma, com resultados excelentes, um resultado bom para Alagoas, a vitória do Asa no Campeonato Brasileiro na Série D e o CSE, que infelizmente foi a Alagoinhas e voltou derrotado. Nós vamos analisar esses jogos, a tabela de classificação, os prognósticos também, a próxima rodada e vamos falar evidentemente, da Série B, porque o CSA se prepara para o jogo contra a Chapecoense e o CRB daqui a pouquinho estará embarcando para Belo Horizonte. Finaliza os trabalhos ainda nesta manhã e daqui a pouquinho está indo para a capital mineira, para as Alterosas. Zé Ricardo não é mais o técnico vascaíno, né? O Vasco que procura outro treinador. E a Série B, que está pegando fogo. Quem você pensava que ia vencer pode ter perdido e vice-versa. Tudo isso e muito mais. Mas eu não estou sozinho. Na bancada, hoje, o JP, o nosso Williams Martins e a estreia dele, ao centro na bancada do The Voice, o Marco Silva. E é com você, Marcão, que eu começo com os seus destaques, com tudo que você tem para falar para a gente. Seja bem-vindo. Marco Silva, que está acostumado a narrar vários gols, a bola na rede e hoje está na rede com a gente. Não é isso, Marco Silva? Seja bem-vindo, Marcão. Grande abraço para você. Grande abraço, Rodrigo, aos companheiros aqui da bancada. Tá na rede, sucesso total. Um forte abraço a todos que nos acompanham. Olha, tô torcendo por Alagoas, né? Espero que as equipes alagoanas possam conseguir o melhor desempenho e buscando vaga numa ascensão para a Série C do Campeonato Brasileiro, para que possam chegar mais próximo de dois outros clubes que são alagoanos também, que hoje estão na Série B do Campeonato Brasileiro. É isso que a gente quer, torcendo pelo futebol de Alagoas. É o que faz o Tá na Rede. Tá certo, então, o nosso Marco Silva, que é nosso narrador, e ele também narra, o nosso Williams Martins, que não é mais uma promessa, esteve aqui no final de semana e hoje ele está de volta. Williams Martins, CSA, CRB, Asa, CSE, Campeonato Brasileiro da Série B. Quanta coisa, hein, Williams Martins? Um programa recheadíssimo, como sempre, e muito bem informativo, né, Williams? Grande abraço. Grande abraço, Veri, a todos da bancada também e a você que está aí nos assistindo, né? Então, realmente, né? O Asa, mais uma rodada garantindo aí na primeira colocação, né? Conseguiu vencer, o CSE ainda na briga, e CSE e CRB teve o clássico, né? Mas os dois times vinham de vitória, nenhum tá com derrota, mas estão tentando ali, né? Conseguir caminhar um pouco para se afastar ali daquela zona incômoda que é de rebaixamento para tentar alcançar lá pelo G4. Então, hoje vamos falar sobre muita coisa ainda, Veri. Tá certo, então. E agora o nosso JP, né, que está com a gente desde o primeiro dia também. JP, sua expectativa para a Série B e a Série D, que definiu aí o Asa retomando a liderança. O CSE, infelizmente, vai para a 5ª posição, mas há tempo de recuperar. E a próxima rodada já marca nada mais, nada menos do que o clássico do interior entre CSE e Asa em Palmeira dos Índios. Seja bem-vindo. Tudo bem com você, JP? Abraço, Viri. Tudo tranquilo. Hoje, para a gente debater bastante sobre a Série D, né, principalmente sobre a vitória do Asa, né, o Asa que venceu com um gol de falta do Feijão, que vem sendo um jogador muito importante. O CSE, que no jogo da ida, né, esse é o primeiro, a gente vai debater sobre o primeiro jogo do retorno da primeira fase, mas no jogo que teve ainda na primeira fase, ali no turno da primeira fase, o CSE venceu o Atlético da Bahia por 2-1 e agora, nesse final de semana, terminou perdendo pelo mesmo placar, né, 2-1. E aí vamos ver o que dá ainda para tanto o CSE como o Asa fazer. O Asa mantendo ali a liderança e o CSE mantém próximo ali do G4, né, as 4 primeiras vagas que dão ali a passagem para o mata-mata da competição, Veri. Tá certo, então. Agora, vocês combinaram ou foi coincidência que o Marcão tá de branco, você e o William de preto, para homenagear o Asa, líder do seu grupo da Série D? Ou foi coincidência, hein, JP? Coincidência, Marcão? né? Coincidência, Pura, né? pura. Mas foi bom, né? Quebrou o branco no meio.
Ladeado pelos pretos, né? Aí a gente já começa falando do Campeonato Brasileiro da Série D com os resultados, né? Que o estagiário vai colocar aí os resultados na tela e você vai acompanhando os resultados do Campeonato Brasileiro da Série D. Em Arapiraca, o alagoano Asa venceu a Juazeirense por 1-0. Com um gol do Feijão. O jogo, né, antes, né, como o time joga com o que termina, o Asa havia empatado com essa mesma Juazeirense. Jogo difícil, 0-0, e a Juazeirense que foi eliminada nada mais, nada menos pelo todo-poderoso Palmeiras, vendendo caro, né? 2 resultados de vitória para o Palmeiras, mas com a Juazeirense jogando muito. 1-0 para o Asa, jogo no estádio municipal com muita chuva, no Coraci da Mata Fonseca. No Arruda, sem o eletricista, o Santa Cruz venceu o Sergipe por 1-0 e subiu na tabela, chegou aí ao G4. O Souza, lá na Paraíba, venceu o Globo por 2-0 e o outro alagoano, o CSE, o outro representante do estado de Alagoas, foi até Alagoinhas e terminou sendo derrotado pelo Atlético. O Lagarto, né? Só uma correção, o jogo do isso, grupo. O Lagarto, é verdade. O Souza tá me corrigindo aqui, o estagiário é do outro grupo, né, JP? Exatamente, né? Mas destacar como o mando de campo vem surtindo efeito aí na Série D, né? A gente, em outra transmissão, a gente já tinha comentado sobre isso, como é fundamental vencer dentro de casa, fazer valer o mando, e a gente observa aí, né? O Lagarto vencendo em casa, 2-1 sobre a Jacuipense. O Atlético, né? A gente destacou que vem tendo oscilações na temporada. O time que goleou o Asa, né? Isso. Lagarto, Lagartense. Isso, sobre o Lagarto. Mas agora sobre o Atlético, né? Tem oscilações na temporada, mas dentro de casa tem ali uma certa vantagem sobre os adversários. Fez 2-1 sobre o CSE. Inclusive, abriu 2-0, né? E o CSE diminuiu a diferença na segunda etapa com o gol do Vargas. O Asa voltando a vencer, né? O Asa passou um período ali empatando, perdeu o clássico, como a gente já destacou em outro momento, mas aí venceu por 1-0, com um gol de falta que eu comentei, né, do Feijão sobre a Juazeirense, e o Santa Cruz que vem se reforçando, venceu aí por 1-0 a equipe do Sergipe. Santa Cruz que está na 3ª colocação do grupo 4, né? Que é esse que tem essas equipes aí dentro da competição, grupo 4, aí o Santa Cruz na 3ª colocação, o Asa. Daqui a pouco o estagiário vai colocar toda a classificação do grupo, na verdade já está na tela, né? O Asa mantendo a liderança, né? Retomando a liderança, mas com a mesma pontuação do Lagarto, né? Um pouquinho para a gente debater também essa classificação, Veri. Tá certo, então. Na sua tela aí você já está acompanhando aí a classificação. O Asa é o líder do Grupo D, Série D, Grupo D, com 14 pontos. Em segundo, o Lagarto, também com 14. Eu tirei o Lagarto do grupo, né? Eliminei o time, tinha colocado o Souza aí. Em terceiro, o Santa Cruz com 11 pontos ganhos. Em quarto, a Jacuipense com 10. Esses são os 4 melhores até agora. Em quinto, o CSE com 10. Em sexto, o Juazeirense com 9. Em sétimo, o Atlético com 8. E em oitavo, o Sergipe com 6 pontos ganhos, JP. Lembrando que são 14 jogos nessa primeira fase, né? Os 7 de ida e os 7 de volta, para definir os 4 primeiros colocados, né? Que está até em destaque ali em azul, né? E os 4 primeiros avançam para a fase do mata-mata, que aí fica tudo um pouco mais imprevisível, mas a gente já observa, né? O Asa liderando, o CSE com boas condições, né? O CSE que inclusive próximo confronto vai receber o Santa Cruz, né? Tem chance de dar aquele jogo muito polêmico lá no Arruda, né? Aquela questão dos refletores se apagando. O CSE agora vai receber a equipe do Santa Cruz, mas o CSE em boas condições também, né? Tem a mesma pontuação, por exemplo, ali da Jacuipense, que está no G4. Então, vamos ver. Acredito que tanto o Asa como o CSE têm plenas condições de avançar para essa primeira fase. Não, e antes do Marcão e o Williams falar também, né? O Estagiário está lembrando aqui, lembrando que a federação, juntamente com os órgãos competentes, ainda estão investigando a questão do apagão. Porque na hora do contra-ataque do CSE, que já estava 2-1 para a equipe do Santa Cruz, na hora do apagão, segundo os próprios companheiros da emissora local, que foi a Rádio Jornal,
as cabines estavam normais, né? A energia elétrica estava funcionando normal, as lâmpadas acesas das cabines, do estádio também, onde estavam as cabines, e o bairro ali que fica o Arruda estava tudo normal. Então só o problema aconteceu com os refletores lá do estádio José do Rego Maciel, que é o do Arruda. É complicado, né, Marco Silva? A federação está investigando isso aí, né, juntamente com os órgãos competentes, e não pode deixar para lá. Além disso, o que é que você está achando dessa competição? O CSE está na briga e, para mim, o Asa vai garantir nas próximas rodadas. Aí não vai ser fácil, mas o Asa tem tudo para garantir aí a sua classificação, mesmo com esses 2 próximos jogos aí fora de casa, né, Marco Silva? Olha, esse extracampo não é novo no futebol, né? Porque a gente já viu aqui antigamente mesmo, a gente que acompanha um pouco mais de tempo, eu e o Rodrigo somos mais antigos na cobertura esportiva, a gente lembra, né, de um agente estranho no feijão do almoço da concentração, uma água batizada. Quem não lembra daquele episódio da seleção brasileira, água batizada? Então, é uma coisa que a gente... Gente da claro direção, quando o árbitro acordou, estava lá ao lado do árbitro. Não é coisa que a gente vai dizer que não acontece. Obviamente não podemos afirmar, mas quem sabe alguém lá com o dedinho na tomada. Quando você... Aí não é o Arruda, tá? Aí é o Estádio Municipal, quando tá você mostrando... acompanha o gol do Anderson Feijão, né? Um nome sugestivo para daqui a pouco, para a hora do almoço, que fez o gol do Asa, né? Um golaço dando a vitória ao Alvinegro Gigante, Marcão. Olha, a gente fica estudando, eu não vou nem adentrar muito nas questões de jogo, mas eu fico muito feliz em ver o Asa e o CSE fazendo bonito nessas competições. A gente, quando, por exemplo, cobrimos o CSA e CRB, que jogam a Série B, que para muitos, né, já pode afirmar que é elite do futebol brasileiro, e por que não é? É sim, elite do futebol brasileiro. Hoje nós temos na Série B jogando clubes que nunca tinham experimentado estar ali na Série B, e hoje é muito normal que um grande clube do futebol nacional, campeão nacional e internacional, possa vir a descer para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí você fica imaginando que quando você cobre CSA e CRB, os comentários de quando estão na iminência ou no perigo de cair para a Série C, fala o inferno da Série C. Aí você coloca isso potencializado quando se trata de Série D, né? Você tem jogos... claro que com esses grupos feitos agora, ela tenta regionalizar, mas vai chegar na próxima fase em que é necessário andar muito, né? Percorrer o Brasil inteiro. Então, a gente observa, fica muito feliz, porque um time como o Asa, por exemplo, não desmerecendo o CSE de forma nenhuma, pela história que o Asa já construiu, por ser representante de uma cidade que já pretendeu ser a capital do estado de Alagoas, Arapiraca, por ter crescido tanto economicamente, e não é o Asa só de Arapiraca, é um Asa de uma região. Claro que é o Asa de Alagoas, mas quando se fala em termos de torcida e de se potencializa aquela massa das cidades que são circunvizinhas de Arapiraca, a gente sabe do potencial do Asa. Então, eu fico muito feliz em ver o Asa vivendo um bom momento, coisa que a gente não estava vendo já há um certo tempo. Talvez aí forças, né, estão se unindo. Ano retrasado, o Asa, né? Foi o último do grupo, né, com uma campanha desastrosa. E a gente não pode torcer por isso, porque isso, na minha abertura aqui, eu falei, né, da importância da gente torcer. Nós somos alagoanos, a gente faz o nosso canal, que tem um espectro no Brasil inteiro. Hoje a gente está falando mais particularmente aqui para Maceió, né? E falando aqui, a gente pode ser um pouco mais bairrista, e por que não? Queremos sim que os clubes de Alagoas se deem bem, que o Asa e o CSE possam chegar na Série C, possam brigar para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro e estar junto ali do CSA e do Clube de Regatas Brasil. Então, fico muito feliz por esses resultados positivos agora desta última rodada e espero que os times logrem outros resultados positivos para que a gente possa ver eles de volta, pelo menos na Série C, brigando para chegar na Série B. Rodrigo. E você que está agora em Palmeira dos Índios assistindo, está na rede, na sua TV Farol, canal 16,
16 e o canal 8 da NET, e você que está em Arapiraca, né? Desde segunda-feira, essa novidade, TV aberta e também no canal 8 da NET. Você que é torcedor do Asa, aqui, ou na rede, o Tá na Rede, valoriza todos os clubes de Alagoas. E falando em clubes de Alagoas, o Williams Martins, que chuva! E aí o Williams Martins não deu o tom da sua voz hoje em Arapiraca. As cabines, recebemos vários vídeos e várias imagens, as cabines praticamente alagadas, né? Cabines de rádio também, um túnel também, muita chuva, olha aí, que você vê na comemoração nos jogadores do Asa. E nesse dilúvio que caiu, o Asa mostrou também que sabe jogar na chuva, né, Williams Martins? Verdade, verdade, Rodrigo. Inclusive também até para a torcida, né? Chegar ao estádio, a chuva não ajudou muito para verem essa vitória, Sair né? de casa num dilúvio desse é complicado, tem que ser fanático, né, Martins? Exatamente, né? Mas o Asa, mesmo com chuva, mesmo com um adversário, né, que era a Juazeirense, que poderia estar no G4 se tivesse vencido a partida, o Asa foi lá e garantiu mais uma rodada na liderança, né? Com uma vitória que o Asa estava precisando dessa vitória, né? Já vinha, acabou umas rodadas atrás, perdeu até o clássico alagoano contra o CSE em casa e o Asa precisava de uma vitória que já estava quase ali perdendo a liderança, um risco muito grande. E ele conseguiu essa vitória aí com o gol do Feijão para garantir mais uma rodada na liderança. Já o CSE ainda com chances, né, ali pertinho, beirando o G4, né, algumas vitórias e os empates, principalmente nas primeiras rodadas, permitiu que não ficasse tão distante do G4, né? Porém, o CSE daqui para frente vai pegar uma dificuldade, porque aí é que o funil começa a ficar mais embaixo, digamos assim, né? A coisa começa a funilar e o CSE vai encontrar algumas dificuldades, inclusive o próprio clássico contra o Asa será um pouco, na minha visão, né, um pouco mais difícil, porque o time do Asa vai estar um pouco mais completinho nesse próximo confronto. Tinha algumas baixas até no jogo de Arapiraca, mas acredito sim que o CSE também, assim como o Asa, tem muita chance de passar de fase aí, viu, Veri? Tá certo, e falando em acreditar, estagiário, se você puder colocar de novo a classificação, e eu já começo aí com o JP, que já está pedindo a palavra, queria saber de você, JP, do Marco Silva e do Williams. Quem serão os 4 que irão se classificar? E se vocês apostam nos 2 alagoanos? Eu aposto no Asa. O CSE não é que eu não aposto, o CSE vai ter sérias dificuldades. Começando com você, JP. Quem serão os 4 aí que vão se classificar para a próxima fase nesse grupo D do Campeonato Brasileiro da Série D, hein, JP? Eu não vou confirmar a ordem, mas acredito que o Asa e o CSE avançam junto com Santa Cruz e... Aí a terceira vaga tá um pouco em aberto na minha visão, mas Lagarto também deve avançar aí para a próxima fase. E outro comentário que eu fiz na semana passada, inclusive, né, a Série D, ela tecnicamente ela pode não ser até tão difícil, né? Mas se a gente olha o tamanho, tô falando em quantidade de equipes que estão lutando ali para conseguir o acesso, né, tem essa primeira fase, depois tem várias etapas ali de mata-mata. Eu acho que é realmente uma das mais difíceis do futebol nacional, por conta de tamanho, número de equipes que estão ali disputando. Tecnicamente, se não é a mais difícil, né? Porque a gente sabe que tem as limitações, mas em questão de equipes que estão disputando as vagas pelo acesso, ela se torna uma das mais difíceis, se não a mais, né? Junto com a Série C também, Veri, mas Asa, CSE, Santa Cruz e Lagarto, minha opinião aí para avançar para a próxima fase, não necessariamente nessa ordem, mas essas 4 equipes devem avançar. Marcão, além disso tudo, né, queria que você falasse um pouquinho, se tivesse Série E, você teria feito na época, hoje também, você, eu acho que somos os únicos cronistas a participar de todas as finais envolvendo Alagoanos na Série C, na Série B, né, na Série D também. E o que o JP está falando aí, antes de você dizer quem são os 4, além de vários times, a logística. Quanto jogo você não já fez em cidades que a gente pensava que não ia chegar nunca, hein, Marco Silva? Olha, Rodrigo, eu já fiz transmissão em cidades que precisou de 4.000 metros de cabo de telefonia para poder puxar e a gente fazer futebol, que não tinha nem cabine de rádio, então a gente já realmente cobriu tudo. Eu fico olhando para essa classificação e fico, claro, obviamente, é uma aposta quando a gente diz que acha que esse vai chegar, tudo pode mudar, né? O futebol tem esse diferencial.
Mas, por exemplo, eu fico analisando o Santa Cruz com 11 pontos. Eu não vou dizer aqui que usa de artimanhas, mas quando a gente olha quando você desses times aí, eu tiro Asa e Santa Cruz como os maiores clubes, pelo menos pela história e pelas conquistas. Eu não sei se você concorda comigo, JP. As conquistas de Asa e Santa Cruz, né, pelo que eles já representaram no futebol, digo, representaram pelo que já conquistou, São né? os mais tradicionais do Os grupo, mais né? tradicionais desses clubes aí. Não sei se você concorda comigo. Eu acho a classificação, eu comentei sobre a minha opinião em relação à classificação, nem tanto pela história, mas pelas contratações que a equipe Santa Cruz vem fazendo durante a competição. Mas não tenho dúvida, né? O Asa já disputou por um bom período a Série B. Santa Cruz, em 2016, estava com alguns torcedores falando que iriam para a Libertadores do próximo ano, né? Quando iniciou muito bem e terminou caindo. E aí foi realmente uma grande despencada da B para C e depois terminou indo para D. Mas realmente, Asa e Santa Cruz, dentro desse grupo, tem uma grande história no futebol nacional. Eu fico analisando, sabe, JP, Rodrigo e Williams, a história do Santa Cruz. Quem não conhece o Mundão do Arruda, um estádio particular pertencente ao Santa Cruz, no Recife, numa boa localização, um estádio realmente grande, estrutura enorme. Eu não sei a capacidade do estádio, mas você vê um time desse, com o número de torcedores que tem, a torcida fanática que é do Santa Cruz está aí arrastando corrente na Série D do Campeonato Brasileiro, é realmente lamentável. Tá? Mas aí, em termos de classificação, também eu diria que Asa, Santa Cruz, CSE e Lagarto, vamos dizer assim, pela numeração, pelo número, né? Para mim, pode ser que esses sejam os 4 que emplaquem nesse G4 ao final dessa fase. Então, portanto, são esses 4 clubes que a gente acredita que tem mais chances de chegar a uma classificação, meu caro Rodrigo. No começo do programa eu coloquei nesse grupo aí o Dinossauro e tirei o Lagarto, né? Ô, Williams Martins, e aí, você concorda com o Marco Silva? É bom lembrar que o Lagarto tá invicto ainda no grupo, né, Williams Martins? Exatamente, eu já ia tocar nesse ponto, né? O único time daí do grupo que tá invicto, né? Não perdeu ainda. Empata pra caramba, empatou 5, mas também não perde, né? Verdade, verdade. Então, eu concordo, sim. Tem muita história aí entre Santa Cruz e Asa. Tem um Lagarto. O Jacuipense, eu acredito que também até possa chegar, mas, na minha opinião, a minha ordem seria Asa na liderança, em seguida Lagarto, CSE, e o Santa Cruz se classifica na última rodada com muita dificuldade, viu? Com requintes de crueldade. Para mim, Verdade. fala, JP. É só uma observação. Lagarto que no ano passado teve um apoio financeiro do Diego Costa, né? O atacante centroavante, ele que né, do estado. Isso. E aí ele deu um Ele é suporte. sergipano. E aí na equipe do Lagarto na temporada passada. Tá Você conhece certo. Lagarto? Hein? Conheço também. Tem um Conheço. lagarto na entrada, né? Tem na entrada pintaram, né? Finalmente, né? E falando nisso, eu aposto o Asa em primeiro, por ordem. Também vou por ordem aí. Do jeito que tá aí, né? O Lagarto em segundo, o Santa Cruz em terceiro. Aí, Williams, eu já vou mudar. Vou colocar o CSE como na última vaga, porque o Santa Cruz tem um reforço dos eletricistas, então vai se classificar aí na terceira posição. Estou dizendo que os próximos jogos... Alicate, serão bota, assim. escada, Pois rapaz, é complicado, né? E assim, falando com todo respeito, tomara que o Santinha também se classifique para essa torcida gigante aí se sentir feliz, JP. É um detalhe, né? Um jogador que passou aqui pelo futebol alagoano, mais precisamente no CSA, Hugo Cabral, atacante, chegou agora reforçando o Santa Cruz e vem fazendo diferença ali no último terço, vem sendo um homem que vai guardando ali as oportunidades. Esse é apenas um dos exemplos ali que chegaram para compor o elenco do Santa Cruz. Tá aí a próxima rodada, Veri. E tem o Santa Cruz, que tem também o Ratinho CSE, tem Jairo CSE também, que tem o Marco Antônio, mas o Asa tem Diego Rosa, tem Feijão, tem Júnior Viçosa, jogadores experientes. JP, tá aí a próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, com os jogos dos alagoanos também. Tá aí, né? Começando no sábado com Sergipe
e o Atlético da Bahia, esse jogo em Sergipe. Depois, no sábado também, tem Juazeirense recebendo a equipe do Lagarto. No sábado também tem CSE e Santa Cruz, né? O CSE para devolver aquela lá que teve no Arruda. Quem sabe o CSE consegue esses 3 pontos. Escala um eletricista também. Né? O jogo vai ser às 19 horas, então pode contar ali com a ajuda, quem sabe. Né? Apaga tudo. E fechando essa nona rodada tem Jacuipense e Asa, né? O Asa visitando a equipe Jacuipense, como eu disse, o efeito casa vem sendo muito fundamental nessa Série D, né? E aí o Asa vai tentar buscar uns pontos fora de casa e o CSE tem que fazer valer o mando. O CSE recebendo Santa Cruz, que está em uma crescente, mas o CSE tem que fazer o mando. Agora uma parte, senhores. Sergipe não decola nunca. Campeão sergipano, mas nos campeonatos nacionais é complicado. Para a gente encerrar esse bloco, falamos da classificação dos próximos jogos. Marco Silva, JP e Williams Martins. Vocês contratariam outro treinador ou iriam com Jota no Asa até o final, hein, JP? Eu observaria o que o elenco estaria pedindo, né? Isso é fundamental dentro de uma equipe que já está muito bem encaixada, como é a do Asa, uma equipe que está na liderança do grupo. Eu tentaria observar o que os jogadores estão entendendo do momento, né? Dependendo do que o elenco pedir, do que o elenco afirmar ali com a diretoria, eu entenderia a situação do elenco e seguiria na opinião dos jogadores para a sequência da competição. E aí, Marcão? Olha, isso é isso tem que ser dado atenção ao olhar do momento. Você tem que estudar o porquê de estar se perguntando a essa altura do campeonato se vai trocar ou não vai trocar o treinador, né? Precisa ter elementos suficientes para isso. Assim, o Asa sofreu bastante nesse início de ano com a questão de saída de treinadores, nem por demissão, os próprios pediram para sair. Saíram porque receberam outras propostas, né? Então, inclusive o próprio Celso Teixeira. E aí tem essa situação atual, né? Se mantém, né, o Jota que está lá ou se vai em busca de um... O Jota é ex-atleta do clube, né? Conheço muito bem o Jota. Campeão lagoano. Olha, não vejo a possibilidade, a não ser que seja um convite, né? Eu não sei o que é que está acontecendo também. Mas o time está aí, está bem na classificação e não vejo motivos para mexer no treinador. Acho que seria burrice nesse momento atual. Como disse o próprio JP, você tem que analisar todos os fatores, inclusive saber dos jogadores. Porque jogador derruba treinador, jogador é solidário com o treinador, isso a gente já viu várias vezes. Treinador, a gente aqui, acabou, o treinador não dá nem opinião. Quando tem um líder dentro de campo, todo mundo se junta, senão vamos segurar o senhor não sai daqui não. Tem vários fatores diferentes para que você tire ou mantenha um treinador. Só uma observação, né? Eu falei que deveria conversar ali com os jogadores, mas em determinado momento os jogadores falarem, é com a diretoria. Foram os próprios que falaram, foram os próprios que disseram, vamos manter o Jota. E aí, Williams, Jota Guerreiro fica até o final? Na minha opinião, sim. Eu daria uma chance já, porque quando aconteceu, as 3 vezes que aconteceu, o Jota estava lá para segurar a peteca. E se você olhar, né, o torcedor olhar, o Asa está na liderança de um grupo, né? Então está fazendo uma boa campanha, aí rumo voltar para a Série C, né? Para quem sabe um dia voltar na B, onde o Asa já esteve. Então eu daria essa oportunidade sim para o Jota, até porque ele conhece muito ali o caminho, né? Conhece os jogadores, o ambiente. Então, eu daria essa oportunidade para o Jota, até porque é uma oportunidade que o Asa está tendo aí para, quem sabe, subir a Série C e fazer mais uma vez história, né? Com o Jota aí, seria histórico realmente para o Asa. Eu daria essa oportunidade, viu, Veridiano? Tá certo. Então, unanimidade aqui. Eu também, né, colocaria o Jota à disposição até o final, unanimidade aqui da nossa bancada. Agora é o momento dos nossos colaboradores, mas não saia daí. No nosso segundo bloco, nós teremos a Série B. A Raposa disparando, o Fenômeno fazendo promessa, Vasco sem treinador, CSA e CRB. E é essa Raposa que o
o Galo vai enfrentar lá no Mineirão. Nos últimos 4 jogos, o CRB não perdeu, empatou 2 e venceu 2 do Cruzeiro. Mas hoje o momento é diferente. E o Azulão, depois do jogo da Chape, vai jogar diante da Tombense no Dia dos Namorados. E que a bola namore e os jogadores estejam com eles também. A gente volta com tudo isso e muito mais. É só um recadinho rápido. Não saia daí. Do Agreste a Maceió, do litoral ao sertão. Festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. Festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. Festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Fazer uma visita. Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar, o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa! E agora nós voltamos para falar do Campeonato Brasileiro da Série B, que está pegando fogo tanto na zona de classificação como na zona de rebaixamento. Para os visitantes, quase que nenhuma surpresa, né? Com algumas exceções. O único jogo da rodada que não aconteceu, porque foi adiado, entre Chapecoense e Londrina devido às fortes chuvas, também a neblina intensa. Mas, evidentemente, a CBF já tomando providências para uma outra data. E hoje, Zé Ricardo comunicou que não é mais o técnico da equipe do Vasco da Gama, recebeu uma proposta para ir para o futebol asiático, provavelmente e possivelmente para o futebol japonês. E o Vasco, através da SAF também, né, a empresa que mantém agora grandes clubes do futebol do mundo também e do Brasil, nas próximas horas ficou de anunciar um novo treinador. 3 são os favoritos para assumir o Vascão da Gama. Ele, o professor Luxemburgo
Renato Gaúcho, tá na mira também do Vasco da Gama e adivinhe, até o Jesus, o Jorge Jesus. Ô JP, antes da gente falar da nova realidade aí dessa Série B, na classificação também, penso que pra gente começar, né, falando desse gigante na Série B, do Vasco da Gama, pra mim, mesmo com a SAF, Renato Gaúcho e Jorge Jesus no Vasco tá fora de cogitação, hein, JP? O Renato Gaúcho, inclusive, que estava sendo cogitado, a torcida do Grêmio está pedindo muito, né? A saída do Roger e a chegada do Renato. Mas falando sobre o Zé Ricardo, quem acompanhava realmente os jogos do Vasco observava que o time não estava... O resultado até estava vindo em alguns momentos, mas o time não tinha aquela liga, né? Dentro de campo, a equipe ficava devendo muito dentro do que os jogadores podem oferecer. Um Vasco que conta com o experiente Nenê ali no meio de campo, conta com jovens ali atletas, o Getúlio, que vai muito bem, o Yuri, que saiu do CSA, o Thiago Rodrigues, que vem sendo um dos destaques lá no gol da equipe do Vasco, mas apesar dos bons resultados, né, dos resultados razoáveis para a equipe carioca, mas o rendimento em campo do Vasco, a gente dava para observar que não era o dos melhores, né? O time não se encontrava, pouquíssimas jogadas realmente de bola, de construção ali no ataque. Então, o Zé Ricardo que estava pressionado muito por conta do rendimento em campo, nem tanto dos resultados, Eri. Tá certo. Daqui a pouco a gente fala mais desse assunto. Vamos aos resultados, estagiário, e também a classificação da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Campeonato Brasileiro da Série B, eu sinto muito em dizer que CSA e CRB e CSA, para mim, fizeram o pior jogo da rodada. Eu assisti São Paulo e Avaí. Pense que jogo ruim, que jogo ridículo na Série A. Isso, até o jogo da Tombense foi melhor. E eu estou ainda evitando em assistir jogos da seleção brasileira, porque enquanto as principais seleções do mundo fazem amistosos com outras grandes seleções, o Brasil só nesses caça-níqueis aí. E CRB e CSA, pense num jogo ruim, sofrido, faltou inspiração, e olha que os técnicos não concordaram. O jogo, essa 10ª rodada que foi aberta com essa partida ruim entre os alagoanos. Teve Vasco e Grêmio também que empataram em 0-0, jogo em São Januário. Guarani e Vila Nova, que estão na zona de rebaixamento, ficaram num 1-1, a fome contra a vontade de comer nesse jogo. O Sport de virada, a Ponte saiu na frente com o gol do Luca do pênalti. O Sport virou o jogo, venceu, jogo que foi na Arena Pernambuco. O Operário perdeu para o Cruzeiro por 2-1, que tá demais a Raposa disparando. O Novo Horizontino, que empatou outro jogo horrível, Novo Horizontino e o Sampaio Correia. O Bahia venceu o Criciúma por 2-1, jogando na Arena Fonte Nova, nos acréscimos, na Fonte Nova lotada, num jogo emocionante, daquele jeito que o torcedor do Bahia conhece. E o Náutico, que venceu o Brusque fora de casa, lá em Brusque, por 2-1. E a Tombense, até esse jogo foi melhor, Tombense 2, Ituano 1, do que o clássico entre CRB e CSA. E o único jogo que não aconteceu, repito, a Chapecoense empatando com Londrina em 0-0. E aí, Williams Martins, resultados. Vamos logo à classificação, estagiário, para a gente falar dos jogos e falar também da classificação desse Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí na tela, né? O estagiário já colocou aí a classificação do Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro liderando com 25 pontos ganhos. A Raposa está disparando, né? Conseguindo colocar uma pontuação pelo menos de 2 vitórias na frente do Bahia, que é o segundo, que tem 19. E olha que o Bahia está jogando mal e é o segundo colocado. Em terceiro, o Sport com 18 pontos. E em quarto, o Vasco da Gama, 18. Esses são os 4 melhores que você vê na tela. Na quinta posição, o Grêmio pode até subir, mas vai sofrer, com 14 pontos ganhos. Em sexto, o time do Alan Al e do Diego Torres, o Novo Horizontino com 14. Em sétimo, o Operário com 12 pontos. Em oitavo, Sampaio Correia com 12. Em nono, o Náutico, 12 pontos. A Tombense aparece na 10ª posição e o CSA é o 11º com 12 pontos ganhos.
O Londrina Esporte Clube é o 12º com 11. Na 13ª posição aparece o Galo Praiano, o CRB com 11. Na 14ª, a Chape, 11 pontos, um jogo a menos, como o Londrina também. Na 15ª, o Brusque com 10. Na 16ª, o Ituano com 10 pontos ganhos. E aí começa a zona de rebaixamento, todo mundo próximo, né, um do outro. O Criciúma está abrindo aí a zona que ninguém gosta na 17ª posição, com 10 pontos. Em 18º, Vila Nova, 10. E, pasmem os senhores, os dois gigantes de Campinas, Ponte Preta, na 19ª posição, com 9 pontos. E o tão tradicional Guarani, campeão brasileiro da Série A em 1978, em 2022, é o 9º colocado, aliás, o 20º colocado com 9 pontos, é o 20º colocado com 9 pontos. Você lembra daquela propaganda, o Costinha, né, falando do Botafogo antes, na hora de Garrincha, e o Botafogo depois. É o Guarani, que tristeza, né, Marcão? E queria que você falasse dos resultados, Marco Silva, e também dessa classificação. E a dupla aí, uma tristeza para Campinas, né? Ponte Preta e Guarani, os últimos colocados na tabela, hein, Marcão? Lamentável. Mas os treinadores, tem treinador que gosta de dizer, não, estamos só na 10ª rodada, ainda tem 28 por jogar, tem muita coisa pela frente. Na hora eu sei, na hora eu faço. Gosta muito de usar justamente os números. Vejam só, é muito cedo para a gente fazer uma análise vamos dizer assim, de futuro para esses clubes da Série B. Até porque, pela experiência nossa, eu cubro Série B desde que o CRB entrou na Série B, né? Então, isso tem quanto tempo, Rodrigo? Foi na década de 90, desde o né? sistema antigo, né? Desde então, de antes, quando não era pontos corridos. Então, a gente tem já uma larga experiência e sabe, principalmente depois da era, quando começou a era de pontos corridos, a gente sabe que tem 2 períodos, né, da Série B, até a metade do campeonato e da metade para frente. Os clubes que têm mais estrutura, eles colocam um time base para começar essa primeira etapa e da metade para frente, a depender do que ele quer. Não, aqui, vamos reforçar, que é para subir. Vamos reforçar, que é para não cair. Então, são várias as tendências. Então, o que nós estamos observando, eu ia pedir até o estagiário, se fosse possível, abrisse a tela para uma observação, abrisse a tela com a classificação, estagiário, que eu queria levar uma observação dos companheiros com relação aos 2 clubes de Alagoas, tanto CSA quanto CRB. Só dá para a gente ver se for com a tela toda dessa segunda página. Essa segunda parte justamente aí, nós temos ali o CSA. O CSA, ele tem o número de 7 gols marcados aliás, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Presta atenção. O CRB, ele tem 13 marcados, 6 sofridos. Quando a gente vai fazer uma observação em relação aos demais, 7 marcados, não é isso? O CRB, 13 sofridos. Quando a gente... justamente para a gente debater isso aí. Quando a gente vai olhar na classificação geral, o time do CRB é o que, dali, mais tomou gols. Mais tomou gols dessa segunda página, né? E quando a gente vê o CSA somente não ganha, negativamente falando, da Chapecoense. Porque o CSA... Ele fez 6 gols. Aliás, ele tomou 7 gols, não é isso? Fez 6, tomou 7. E a Chapecoense, 4. Não é? Quando a gente vai fazer esse comparativo dos dois. Uma coisa que vinha sendo muito clara dentro do CRB antes do Daniel Paulista era a questão de gols sofridos. O Daniel Paulista chegou e ajustou bem esse sistema. Não tomou gol, né? 2 vitórias Mas de 1 a 0. O saldo negativo ainda é grande, né? Pois é. Quando você compara diante dos outros clubes, é o que tem o maior saldo de gol negativo. Mas o Daniel Paulista conseguiu ajustar bem esse setor. O que preocupa o CSA é a questão de não criar oportunidades. O CSA fez quantos gols, CSA? 6 gols. Ele só fez mais gols do que a Ele fez mais do que a Chapecoense. Martins, e aí, Martins? Essa Série B aí com a Raposa disparando, a dupla de Campinas das últimas colocações
E CRB e CSA que não conseguem, né? Apesar do CRB com o Daniel Paulista com 2 vitórias e um empate num jogo difícil com o Clássico, mas nem CSA e nem CRB conseguem alavancar nessa competição, não conseguem tantas vitórias consecutivas para fazer que os próprios subam na tabela, né, Williams? Verdade, né? O Cruzeiro aí disparando, né? Fazendo uma Série B diferente das outras, desde que caiu, né? Que o Cruzeiro não conseguia alavancar nas outras e agora tá aí na liderança, inclusive com folga. Se adaptar, né? Com folga, né? Na liderança. E daí, inclusive o próximo adversário aí do Clube de Regatas Brasil, o próprio Cruzeiro, líder da competição. Mas o que preocupa, realmente, trazendo aqui para Alagoas, é CSA e CRB, né? Que vieram aí de vitória antes do Clássico, tanto o CSA, que venceu o Novo Horizontino, e o CRB venceu lá na Arena Pernambuco o Sport, né? As torcidas esperavam um pouco mais, né? Quando chegou no Clássico, realmente ficou aquele jogo morno, né? Então, já é outra opção, uma outra semana para ser trabalhado isso, para ver se eles conseguem passar para a primeira página, porque nós estamos vendo aí CSA e CRB na segunda página. Para mim, lá até o Grêmio, né? Na primeira página tem o quê? Cruzeiro, aí vem, tem Vasco no G4, o Sport, e tá também o Bahia em segundo e o Grêmio em quinto. Dali, até o Grêmio, eu concordo que realmente a briga vai ser essa até o final, mas eu sinto falta realmente pela história e também pelo o que vem fazendo nas últimas Série B, nas últimas Séries B, né, no Campeonato Brasileiro. CSA e CRB, eu sinto falta deles ali na primeira página, viu, Veri? Como o CRB começou mal, para vocês terem uma ideia, é o time que mais tomou gol, é a defesa mais vazada e há 3 jogos não toma nenhum. Então é um Campeonato Brasileiro da Série B que, se a gente for analisar, se você começou a acompanhar agora, né, e não sabe das mudanças dos técnicos, você fica totalmente por fora. Por isso tem que acompanhar, né, Marcão, a Série B, né? Você acredita em estatística no sentido do comparativo do CSA e CRB do ano passado, desse ano, que o CRB disparou, pá, ficou lá no G4, colou, pegou liderança, né? E depois foi tortuoso. Já o CSA coladinho. Para o CRB ganhar 7 para subir, ele não conseguiu. CSA coladinho lá, ficou no Z4, ficou na zona do rebaixamento. E depois devagar e faltou pouco para chegar na elite de novo. Mas você pode dizer que isso vai se repetir esse ano? Eu não sei. Esse ano realmente está um pouco mais difícil. Cada temporada tem suas surpresas. Mas falando sobre as equipes de modo geral, né? Cruzeiro, nenhuma equipe da Série B brilha em campo. Você para assistir um jogo e vê, nossa, o jogo tá maravilhoso para determinada equipe em toda a competição. E os resultados mas os Cruzeiros, né? os resultados estão vindo para o Cruzeiro jogo apertados. Feio, cada jogo feio. Né? Mas tem algumas equipes que ainda teve a polêmica, né? A bola que bateu na mão, o VAR interpretou, ainda teve Criciúma, isso também. Né? No jogo contra o Criciúma. Mas dá para observar organização em determinadas equipes. Você tem ali o Cruzeiro, que está muito bem organizado. Você tem o Sport, que tem muita limitação no setor ofensivo, mas está organizado. Outra equipe que está muito bem organizada é a Tombense. Desde a chegada do Pivete, que passou pelo CSA, Tombense vem com a proposta muito bem definida, está organizada. Acredito que o CSA também dá para cravar como equipe uma das organizadas da Série B. E o CRB não dá para a gente definir porque está com uma transição, né? Apesar de estar muito bem com o Daniel Paulista, são 3 jogos apenas, né? Ainda é um momento de transição. Chapecoense também tem um estilo de jogo muito bem definido, né? Que é um estilo de jogo que o CSA deve ter muita dificuldade. Depois a gente vai debater isso, que é um jogo bem recuado para buscar contra-ataques. Mas falar de futebol bonito, eu cravo aqui que nem o Cruzeiro vem tendo um futebol bonito, né, de envolvente. Passou com muita dificuldade os 2 últimos jogos, né? Tanto pelo Criciúma, que teve muita polêmica, e também contra o Operário fora de casa, tendo o Jajá como definidor, né? Já aprendeu a chutar, né, no Cruzeiro, né? Exatamente. E quer saber, JP, nas redes sociais, a torcida do Guarani sentindo saudades do Daniel Paulista. Volta, Daniel Paulista, pelo amor de Deus. E aí ele não volta. Vamos aos próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. A 12ª rodada, que o estagiário daqui a pouquinho vai colocar na tela. E
a gente vai analisar aqui também os jogos e no último bloco você não vai sair daí, porque a gente vai falar especificamente dos alagoanos de CSA e CRB. Concordo com o Marcão, tá cedo ainda pra gente, muito cedo, a 12ª, pra gente analisar a rodada. Só que eu também concordo com o Marco Silva quando ele fala que ainda está na 12ª rodada, dá tempo de se recuperar. Olha, geralmente quem começa muito mal, né? Daqui a pouco a gente fala nisso, né? Daqui a pouco é a tabela estagiária, é isso? Daqui a pouquinho. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o nosso último bloco, na volta tem a tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, da Série B, na 12ª rodada, você vai acompanhar todos os jogos aqui no nosso campinho virtual, lá no nosso YouTube, inclusive o jogo do CSA contra a Chapecoense. E o Na Rede já está de malas prontas para BH e também para Muriaé. Por quê? Porque o CRB enfrenta o Cruzeiro na quarta-feira no Mineirão e o CSA enfrenta a Tombense em Muriaé. E daqui a pouquinho, CSA e CRB. Inclusive, daqui a pouquinho, o CRB embarcando para as Alterosas. Não saia daí, é rápido. A gente volta já. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. De 15 a 29 de junho vai ter Forró do Bill no Benedito Bentes. Festival Multicultural no Jaraguá. Festival de quadrilha, coco de roda e bumba meu boi no Polo Tabuleiro. E é tudo de graça. Vem pra Maceió, vem pra Maceió, vai ser de arrepiar o São João de Maceió. Maceió é Maceió é forró. Realização Prefeitura de Maceió. Maceió é massa! A Fabão Seminovos está de casa nova. Estamos mais modernos, com novas instalações, uma recepção aconchegante e, claro, muitas opções de marcas e modelos só esperando para você escolher o seu seminovo. A roupa é nova, mas tem certas coisas que não mudam. A Fabão Seminovos continua sendo sinônimo de credibilidade no mercado. Continuamos oferecendo taxas diferenciadas e opções de financiamento exclusivas. E tem mais! Aqui você escolhe o seu seminovo e pode pagar em até 36 vezes no cartão de crédito. Visita Fabão Seminovos, uma nova loja cheia de novidades para você. Do Agreste a Maceió, do litoral ao sertão, festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. Festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. Festa junino, gente, é no arraial da gente, Alagoas é São João. Então, nós estamos de volta para o nosso último bloco e o Vasco da Gama está sem treinador. Zé Ricardo diz que recebeu uma proposta, já se mandou, estava pressionado, né? Provavelmente não ficaria. O JP já falou sobre isso também, vai falar mais agora. Williams Martins, quem poderá assumir o Vascão gigante da colina?
porque tem muito torcedor do Vasco, né? Vocês três aí de forma resumida. O que é que pode acontecer? Quem que você aposta aí para o cargo de técnico do Vascão da Gama, hein, Martins? Né? É complicado cravar assim quem vem, né? Mas o Vasco que está chegando a uma nova oportunidade, inclusive questão de investimento financeiro, né? Com a SAF, mas até digo que o treinador que chegar agora no Vasco vai chegar em boas condições, até porque vai pegar um time no G4, um time que está aí brigando esse ano, que eu acredito que vai brigar até o final para subir para a Série A de novo, viu, Veridiano? E aí, Marcão, de forma resumida, tem vaga para o Pô Fechou? Será que o Pô Fechou está de volta? Eu tinha um plano. É candidato? O Pô Fechou é candidato a senador. Será que eu ele tenho vem? um plano aqui. Hein, Mas Marcão? Projeto, ele é né? candidato a senador onde? Qual estado? Rapaz, qual Que estado? ele Porque daqui a adquiriu pouco o aí uma estagiário grande empresa de comunicação, né? Já Enfim, tem uma cachaçaria. E aí, Marcão? Também tem identidade aqui em Alagoas. Olha, clube do porte do Vasco, né? Apesar do Vasco ter sofrido muitas Tocantins, quedas. senador pelo estado Tocantins. Tocantins. Eu sabia que não era... Onde vai parar o Pô Fechou, hein? Então, o Vasco, apesar das quedas dos últimos anos, de ter realmente não está em um bom momento, né? Mas o Vasco é um time de torcida muito forte, de um estado economicamente muito forte, de uma estrutura muito grande, né? Pela história do Vasco, enfim. Então, obviamente, aquilo que for de melhor, se o Vanderlei Luxemburgo foi estudado lá pela direção do Vasco, se é viável que ele retorne, porque quem já passou num clube, né, ele não é medido apenas a capacidade dele do que ele mostrou fora. É medido pelo comportamento dentro do clube, porque já passou por lá, enfim, tudo isso é levado em consideração na avaliação de quem vai contratar. Agora, o técnico Zé Ricardo, que saiu, né, parece que apareceu assim, caído do céu, um presente no momento certo, Pois é. esse convite para ir lá para o Japão, Zé Ricardo é que já não fraquíssimo, estava... muito limitado. Realmente não vejo um técnico, apesar de tudo, o Vasco está aí vivendo até um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu esperava um pouco mais do Vasco. Eu acho que o Vasco agora tem que realmente trazer um treinador dentro do perfil do que ele quer, que é retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, JP. E agora? Sai Zé Ricardo, vem quem pro Vasco? É difícil a gente cravar, mas diferente do... Eu já fiz aquelas observações, o Zé Ricardo muito pressionado e além do time, apesar dos resultados, o rendimento dentro de campo não tá tão bom, né? O time não conseguia criar oportunidades com a bola rolando. É um Vasco que, diferente do Cruzeiro, o Vasco não evoluiu da temporada passada para essa, né? Eu acho que se manteve o nível foi muito, né? Claro, as principais contratações do Vasco saíram do futebol lagoano, o Thiago Rodrigues e o Yuri. Tem o Getúlio lá na frente, que às vezes está resolvendo, o Nenê manteve, mas é um Vasco que mantém um elenco, mantém um nível técnico parecido com o do ano passado, que não teve sucesso, passou muito treinador por lá, passou o Lisca, o próprio Diniz, né, e não obtiveram sucesso. Agora sai novamente o Zé Ricardo. Tem que observar, né? Não sei se é o problema do Vasco, acho muito difícil ser o maior problema ser o comando técnico. E aí, vamos ver qual vai ser a próxima. Porque o Vasco eu considero que é um time de Série B com estrutura hoje atual, pelo menos de quem está jogando de Série B. Porque tem um clube do nível de Série A que contrata estrutura de Série A. O Vasco não está. 12ª rodada, né? Rapidinho, tá aí na tela. Isso. Nós temos São Caetano e... Náutico também, né? Agora, 12ª rodada, né, JP? 11ª rodada, na verdade, Guarani. 11ª rodada, JP. Guarani na segunda-feira abrindo, recebendo o Operário. Tem na terça-feira já... Hoje, né? Isso, né? O jogo do Guarani hoje à noite, né? Às 20 horas. Na terça-feira tem Náutico e Vasco. Esse jogo em Pernambuco, nos Aflitos. Tem também na terça Londrina e Tombense. Na terça, seguindo essa rodada, Vila Nova e Brusque, Criciúma e Sampaio Correia, né, equipes ali, o Criciúma abrindo o Z4, né, recebe o Sampaio Correia. Tem Ituano e Ponte Preta, CSA e Chapecoense, né, às 21h30. Também na terça, Grêmio recebendo o Novo Horizontino. E aí os jogos da quarta, Cruzeiro recebe o CRB no Mineirão. E o Bahia recebe o Sport, né? Um grande clássico regional, Bahia e Sport. Bahia que vai muito bem recebendo o Sport, que também está dentro do G4.
Quando eu disse 12ª rodada, leia-se 11ª, tá certo? E todos esses jogos com transmissão da equipe do Na Rede. O CRB, o Galo, embarca para BH daqui a pouquinho e nós teremos amanhã tudo sobre CSA e Chapecoense. Você só acompanha aqui no canal 16 da TV Farol e também no canal 8 da NET. Grande abraço a todo mundo. Nós estamos ficando por aqui. Todo mundo dando tchauzinho. Até amanhã com CSA e Chapecoense. Valeu, pessoal. Grande abraço.